Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi o nosso pós-parto. You tell me you're scared. Na verdade está sendo, né, mas no pós-parto eu quero dizer mais o período ali que a gente ficou no hospital e todo esse rolê de UTI que acabou acontecendo com o Levi, né? Se você não conhece um pouquinho da nossa história, caiu de paraquedas aqui no canal, te convido a dar uma olhada pelo menos no vídeo do relato de parto. Tem toda uma série aqui do Diário da Gravidez em que eu registrei tudo. Boa parte, na verdade, né? Tudo é impossível, a gente já sabe nesse YouTube. Mas tem boa parte da nossa história aqui no canal. Aliás, seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa, já passa um cafezinho. No meu caso, estou aqui na água, porque a amamentada é uma sede desesperadora. Mas enfim, a gente chega lá também. Vamos lá. Ai, gente, tem tanta coisa pra falar. E eu até compartilhei em alguns pequenos textos com vocês lá no Instagram. Se você não me segue, aproveita, Ribeiro_Isadora. Tem vários textos falando de um pouquinho de tudo, mas eu sou uma pessoa de detalhes, né? E como eu falei pra vocês também no vídeo do relato de parto, eu sempre amei esse tipo de conteúdo, de ver essas histórias, saber essas histórias. Então eu sempre tive muita curiosidade de saber, tipo, tá, e você pariu, e aí? Mas o que aconteceu? E doeu? E não sei o que, sabe? Eu sempre tive um pouco de curiosidade, mesmo sabendo que a minha experiência ia ser diferente, enfim, cada um na sua vida. Mas acho que quando a gente sabe algumas coisas, às vezes se acontece algo parecido com a gente, às vezes a gente fica um pouco mais tranquilo, ou já sabe mais ou menos o que pode acontecer, enfim, né? Cenários. Vamos lá, pós-parto. Levi nasceu de 33 semanas, prematuro, né? E depois do parto, foi uma noite eterna, porque é muito engraçado isso, sabe? A gente não imagina, né, as situações que podem acontecer e não imagina como é aquele sentimento assim, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu sempre imaginei que o parto em si seria como se fosse uma maratona, né? A gente corre, então fazer essa relação pra gente é uma coisa que dá um gásinho dentro da gente, sabe? Da gente entender essa relação com dor e tal, e ressignificar isso, né, pra uma coisa boa. Mas eu não tive minha medalha, né, digamos assim, porque o Levi foi levado pra UTI, ele saiu de mim, fez ali uns pequenos cuidados, sabe? Foi questão de segundos. E depois já foi pra aquela casinha, né, da UTI, aquela incubadora, e já levaram ele. Então, eu fui pro banho, e depois fui pro quarto, o Fábio foi pro quarto comigo, né? E a gente não tinha nada no quarto, além de nós dois. Uma mala do Fábio, aí depois ele deu 5 minutos ali no quarto, ele foi na farmácia comprar fralda pra mim, ele foi pra casa ver a Lucy e o Ringo, isso era de madrugada, né? A gente não tinha nada, a gente não tinha um cheirinho de roupa de bebê, a gente não tinha um bercinho do nosso lado, a gente não tinha bebê chorando. E eu ficava escutando os bebês no corredor, né, porque era uma ala que tinha muito bebê que tinha nascido, então eu escutava o choro de vários bebês e eu olhava pro lado e não tinha, eu olhava pra minha barriga e não tinha nada, e o meu corpo ainda achando que tinha alguma coisa aqui, né, porque ele ainda tava voltando ao normal. E o mais engraçado que eu não sabia é que depois do parto, o teu corpo continua tendo uma espécie de contração, tipo, você ainda sente como se fosse uma cólica indo e vindo. E era horrível, porque aquilo me fazia lembrar ainda mais da minha barriga, olhar e não tinha nada, eu ainda passava a mão na minha barriga, sabe? E então foi uma noite difícil, assim, nesse sentido, porque a gente não sabia como ele estava. Então era um misto de uma alegria muito grande com uma incerteza maior ainda, de saber o que vai dar. E a angústia de também... UTI neonatal é muito cara, gente. A diária é muito cara. E a gente não sabia se o nosso convênio ia cobrir, a gente não sabia se a gente ia ter que pagar, então eu já estava preparando assim minha cabeça para várias situações, tanto do bebê quanto dessa financeira, e do tipo, eu vou ter que vender o meu rim aqui, vou começar a leiloar na internet, talvez. Ai, gente, é fogo. Passa um mundo na sua cabeça de todas as situações que podem acontecer. Um misto de chateação com uma alegria intensa, porque eu estava bem, sabe? Então eu fui sozinha pro quarto, me limpei, coloquei a fralda e tal, e fica uma dica aí que eu já tinha visto na internet: xixi pós-parto vaginal tende a dar uma ardência lá embaixo. Se você teve laceração natural e teve que tomar uns pontinhos, provavelmente você vai sentir uma ardênciazinha e também alguns nos próximos dias. Eu senti pouco porque o meu corte não foi tanto ali onde pega o xixi, foi mais na lateral, mas mesmo assim, já vai com um copinho de água ou pega a duchinha
a mangueirinha que fica ali, que eu esqueci o nome, do lado da privada, e faz xixi jogando aquilo. Na verdade é até mais higiênico pra você limpar e manter os seus pontos limpos. Então, o quanto que você puder jogar água e limpar com uma toalhinha bem devagarzinho, assim, porque o papel não limpa, né? Ele dá uma tapeada. Isso ajuda também na cicatrização. E alivia bastante, porque no pós-parto, gente, essa é outra coisa. Você fica um pão lá embaixo. Fica super inchado. Eu não senti dor, é um incômodozinho porque tá inchado. Então até o espaço das tuas pernas, tipo, o espaço do teu corpo que você tá acostumado é diferente e fica quente, né? Mas é bizarro porque no dia que você olha e você fala, mano, isso nunca mais vai ser o mesmo. Depois de 2 dias, desincha e volta praticamente ao normal. Você olha e fala, cara, o corpo é mágico. Então não se preocupa, vai voltar ao normal, mas no dia fica muito inchado. Então eu estava muito bem e eu tava com uma energia, gente, dentro de mim que eu não sei explicar. Eu era capaz de correr uma meia maratona, tipo, e eu sei o que eu tô falando. Eu tava realmente muito enérgica, e o Fábio também. Porque eu falo nosso pós-parto porque apesar do corpo ter sido meu, o Fábio foi muito ativo no nosso parto e a gente pariu junto nesse sentido. E o emocional e tudo que ele teve que viver comigo também nos próximos dias foi muito forte, foi muito intenso. Tudo que a gente tinha que viver para aguentar os desafios que a gente teve ainda da UTI neonatal e tal. Então a gente tava muito... O Fábio nem comeu. O Fábio não comeu nem na madrugada e nem no dia seguinte inteiro. Ele não conseguiu comer. Sabe de tão eufórico que ele tava? E o Fábio tava mais que eu. Acho que eu pela parte fisiológica, né? Meu corpo ainda tava confuso. Mas o Fábio tava muito, tipo, felizão, assim. Ele tava querendo contar pra todo mundo. Tipo, ele mandou mensagem pra todo mundo no WhatsApp. Eu não consegui mandar mensagem pra quase ninguém. Eu só liguei pros meus pais. Deu 6 da manhã, eu liguei pros meus pais pra pegar o telefone, meu celular e ligar. Parabéns, vovôs, seu netinho nasceu. E o choque deles foi muito grande. Eles, quê? Mas espera, você tava de 30 e poucas semanas, não tava nem perto? Eu, mas tá tudo bem, disseram que ele tá ok, a gente vai ter mais detalhes agora, mas estamos bem. Eu não avisei meus pais na hora, porque eu sabia que eles iam querer ir pro hospital na hora. Na madrugada, eles não iam ter que fazer, não iam deixar nem eles entrarem, então por isso que a gente esperou pela manhã para avisar meus pais. E eles foram até na hora do almoço muito rápido, porque era o horário da visita, mas não puderam ver o Levi, porque tava na UTI, só a gente podia ver. Então foi uma visita super rápida, assim, minha mãe foi com um saco de algodão, lencinho umedecido, umas coisas pra mim, porque ela falou, cara, eles não devem ter nada em casa, nem com eles, se eles vão levar o bebê agora, não sei, então... Mãe, depois que eu liguei pros meus pais, que eu fiquei esperando eles virem e o Fábio tava ligadão também, eu peguei meu celular, eu olhei a lista do bebê, sério, gente, foi muito engraçado, porque tinha tanta coisa ali que eu olhei, isso não precisa mais, isso, pra que isso aqui, isso aí não vai fazer falta nenhuma, isso aí a gente não vai precisar, mala de maternidade, não sei o que, sabe, pijama de maternidade, tipo, várias coisas que eu tinha listado que eu ainda precisava comprar. E o Levi fez assim, gente, pra que essa lista? Eu já resolvi tudo isso aqui, ó, vocês não precisam de nada disso não, só precisava vir aqui mesmo. Fiquei fazendo algumas coisas, né, porque assim, no dia seguinte eu ia pra uma emissora participar de um programa falar sobre felicidade. Eu tava assim, super empolgada, obviamente, né? Não rolou, né? É claro. E aí eu, tipo, fui atrás de avisar as pessoas de compromissos que eu tinha. Fechei alguns trabalhos pendentes, resolvi algumas coisas do convênio e alguns trabalhos porque, cara, assim, sinceramente, eu estava me sentindo muito bem fisicamente, eu tava com uma energia do cão, eu não tinha o que fazer ali porque o bebê tava no UTI, eu não podia ainda ver ele e eu precisava, sabe, resolver algumas coisas pendentes do meu trabalho, eu não podia deixar as pessoas na mão, então era tipo assim, oi, então, eu acabei, faz 6, 8 horas que eu parei, mas eu preciso resolver isso aqui com você e talvez nos próximos dias eu vou dar um jeito de te entregar, mas eu vou dar, tá bom? Até porque o lance da UTI eu não sabia, eu falei, gente, eu preciso abraçar o céu e a terra agora pra eu pagar, se eu tiver que pagar essa UTI. Tudo aquilo que a gente tinha pensado pra daqui 1 mês e meio a gente começar, né, a desenrolar e tal e resolver, o Levi adiantou tudo pra 1 mês e meio antes. Então, o Fábio tava com muito trabalho, eu tava com algumas coisas pendentes. E ainda o lance da pandemia que tava começando a desenrolar. E o Fábio saindo pra resolver algumas coisas, tipo registrar o Levi no cartório. Ele vinha 3 vezes por dia ver os cachorros aqui enquanto eu tava lá no hospital. E também saiu pra comprar meu sutiã de amamentação. Sério, Fabinho. Te amo. A primeira vez que a gente pôde ver o Levi foi no dia seguinte, um pouquinho depois do almoço. Aí, depois que meus pais foram, na verdade, embora, a gente foi lá e foi
Foi o melhor dia, acho que, da nossa vida. Aquele momento, aquele instante, sim, foi o melhor instante da nossa vida, porque apesar de muito conflituoso de você ver o seu filho dentro de uma incubadora, sabe, de você ainda não saber o paradeiro que tá a situação, assim, a gente via que ele tava respirando, sabe, e eu via aquela barriguinha, assim, levantando, abaixando, assim, e eu olhava e tipo, meu, tá tudo bem, assim, ele tá aqui, então vai dar tudo certo, sabe. Eu tentava pensar muito nisso, o Fábio também, apesar de dar uma dor no coração da gente não poder pegar ele no colo e tal, a gente ter que só colocar ali o dedinho e interagir pouco com ele, mas foi um momento muito feliz de da gente conseguir, tipo, ele tá bem. E lá nesse momento, os médicos já explicaram tudo como ia ser, que ele tava bem, tava respirando até bem, mas tava com oxigênio, só por uma questão de cuidado mesmo, cautela. No mesmo dia, na noite, já tiraram o entubadinho dele, ele ficou com oxigênio só tipo aqui, uma mangueirinha dando uma reforçada. Então isso pra gente, no final do dia, foi tipo, nossa, ele já não tá mais com aquele negócio aqui, tá aqui, então tipo, ele tá bem. Então a gente ia se apegando todos os dias, todo instante que a gente ia lá, que as enfermeiras falavam alguma coisa, que cada um falava alguma coisa, a gente ia se apegando nos micro mini detalhes de que ele estava bem e que sim, tava tendo uma evolução, sabe? A evolução dele, no momento dele. E também na noite em que a enfermeira olhou pra gente e falou: vocês querem pegar ele no colo? A gente pode? Pelo amor de Deus, é o que a gente mais quer. Então foi um presente aquele dia, a gente dormiu na nuvem, que se não me engano foi na primeira noite mesmo. A gente dormiu assim, tão mais feliz de ter conseguido, sabe, segurar ele no colo, que era uma coisa que geralmente as pessoas fazem na hora que sai, né, do parto. Tudo isso foi muito confuso porque eu tinha ainda que pensar na amamentação, né, porque ele estava sendo alimentado por sonda, aquilo doía muito meu coração, apesar de eu saber que ele estava bem, que, enfim, estava sendo alimentado e que, né, ia dar tudo certo, as enfermeiras falando pra mim, estimula o peito e tal, então elas me falavam, massageia o peito, tava só com colostro ainda, me levou a bombinha pro hospital, então no quarto eu ficava todo dia, de 2 em 2 horas, apertando no peito, não saía nada, mas ficava estimulando, ia no banco de leite, não saía nada, ainda ficava estimulando, e a Neuza do banco de leite, maravilhosa, muito querida, ela falava pra mim, querida, é assim mesmo, vai dar tudo certo, você tem que estimular, peito é fábrica, então continua, não desanima, nem olha a quantidade. Foi doloroso no sentido de, tipo, eu depois quando eu vim pra casa, né, vim pra casa e ficar apertando o peito aqui, assim, sozinha e, tipo, nada acontecer, não ter ninguém nem pra eu alimentar, não ter nada nesse sentido, sabe? Então isso foi difícil de eu assimilar. Depois que a gente veio pra casa, foi bom, mas foi esquisito. Porque a gente saiu do hospital sem ninguém. A maior dor no coração da UTI era ir embora. Porque a gente ia pra casa e partir era um vazio muito grande, sabe? A gente ia pra casa todos os dias sem ele, pensando que eu deixei ele lá pra passar a madrugada sozinho, sabe? Você fica pensando, óbvio que ele não vai lembrar disso, mas você pensa, tipo, filho, eu não quero que você pense que eu tô te abandonando, sabe? Mas era muito, muito, muito doloroso vir pra casa sem ele. E era o momento em que o Fábio percebia e a gente criou meio que o hábito de todo final do dia pensar em alguma conquista nova dele, ou alguma notícia boa do dia, alguma coisa legal, sabe? Pra gente se segurar, sabe? Levizinha, fica aqui o registro da sua mala de maternidade que o teu pai arrumou pra gente esses dias. Brincadeiras à parte, teu pai nem sempre é o mais... pensa mais na decoração, mas ele nunca deixa faltar nada. Engraçado é chegar em casa agora e ver o quê? Olha o meu planejamento. Esse final de semana ia colocar cortina, ia fazer meu plano de parto, ia montar o quartinho do bebê, ia editar uns materiais, ia ter consulta, exame. Cancela. Tô aqui, recebi alta ontem e aí hoje de manhã eu fui me trocar pra gente ir lá ver o Levizinho na UTI. E foi tão engraçado porque eu tinha muita opção de calça pra vestir, de roupa, sabe? Só que eu tinha que pensar na parte de cima agora e no meu peito, que já tava com tipo uma gotinha ali assim, sabe? E como uma roupa mais fácil de abrir aqui pra eu amamentar, tipo, a chavinha mudou muito rápido. Eu tô muito bem, assim, fisicamente, emocionalmente também, a gente tá comemorando as vitórias dele todos os dias, sabe?
A gente fica com o coração um pouquinho na mão por ele ter que ficar lá, né? E a gente aqui. Aí a gente vai lá e tal. Hoje foi o primeiro teste de amamentação. É no meu peito. E foi muito especial, sabe? Assim, ver ele abocanhando, assim, sabe? Um serzinho tão pequenininho, com instinto e tal. E ele conseguiu pegar. Eu tava super preocupada, né, com essa questão da amamentação, mas o pessoal lá no banco de leite do hospital foram, assim, uns anjos, me ajudaram muito. E aí demora uns dias pra descer, só tipo gotinhas de colostro, então eu tava comemorando gotinhas, aí agora já sai um pouquinho mais e um pouquinho mais. E é bem o que ela falou, se tivesse no peito, você ia achar que ele tava saindo muito porque ele tava ali, mas ele tá estimulando, na verdade. Então na bomba é a mesma coisa. A primeira vez que eu fui fazer a bomba lá no banco de leite, não saiu nada. Só que ela já tinha me falado que não ia sair, então não foi tão frustrante, sabe? Apesar de eu ficar preocupada. Mas tava tentando aliviar minha cabeça, a Fabi me ajudou bastante nisso. E essa madrugada desceu bastante meu leite, tipo, eu senti meu peito duro, sabe? Eu acordei de madrugada, era umas 4:30 da manhã, eu vim aqui com a minha amiga Bombinha pra tirar um pouquinho. Como é impressionante como um serzinho muda tudo e tanto, assim, sabe? É incrível. A gente ia todos os dias na UTI e passava o dia lá praticamente. Eu comecei a ir e ficar o dia inteiro, mas estava muito difícil porque pelos pontos que eu tomei ali, ficar sentada no banco duro e sem tomar banho, sem limpar direito, tava péssimo. Eu me sentia destruída no final do dia. E clima de hospital, clima de UTI, gente, as histórias que a gente ouviu lá é de cortar o coração. Quando ele tirou a sonda, ele começou a mamar um pouquinho melhor e meu peito não saía lá muita coisa, então eles complementavam ainda um pouquinho, mas começavam a tirar a fórmula pouco a pouco. Então tinha dia que tomava só 2 dias de duas mamadas de fórmula, o resto só meu peito. E fomos evoluindo assim. Lá ele já tinha uma rotina, então tipo, às 8 da manhã ele mamava, às 11 ele mamava, depois às 2, depois às 5, depois às 8 da noite, depois, sabe? Ele já tinha toda essa sequência e ele já tinha ido para uma ala para fazer o banhozinho de sol, que a gente já, banhozinho de luz no caso, né, que é o efeito do sol, que a gente podia interagir mais com ele. Ele tava na incubadora só por causa desse banhozinho de luz, mas a gente podia pegar mais ele no colo, a gente podia dar um mamar, a gente podia trocar fralda, a gente podia dar banho. Então era muito legal porque as enfermeiras ajudavam muito a gente. Então elas falavam, mãezinha, paizinho, vem aqui, vamos trocar fralda. Então elas já ensinavam todo o procedimento, tipo, primeiro limpa os olhinhos de dentro pra fora, depois limpa a boquinha com água, depois troca a fraldinha, passa pomada, não sei o que, na hora do banho já dava todos os toques pra gente. Então a gente teve, como diz o Fábio, essa foi a parte muito boa, a gente teve praticamente um mini workshop de como cuidar do bebê e da rotina dele. A gente tava desesperado pra ter que fazer tudo isso. A gente tava tendo que lidar com tudo sozinho. Sozinhos. Sem apoio, sem ninguém lá, sem ninguém pra cuidar da nossa casa, sem ninguém pra cuidar do nosso trabalho, sem ninguém pra cuidar de nada, assim, dos nossos cachorros. Então era tudo nós por nós, realmente. E no fim, calhou que na semana em que o Levi recebeu a alta, no dia que ele recebeu a alta, foi quando estourou mesmo o lance da pandemia. Então, nem os nossos pais eles poderiam vir ver nosso filho, nem nossos amigos poderiam ver nosso filho. A gente não ia ter ajuda nenhuma, era a gente pela gente. No dia em que a gente saiu, eu não tive consciência disso, porque eu tava tão eufórica pra vir pra casa, que eu nem pensei, mas quando a gente chegou em casa, que eu olhei assim, o quê? Foi o momento em que o Fábio falou, Isa, agora a gente vai ter que reestruturar, reorganizar tudo que a gente ia ter que fazer junto. A gente sentou e pensou, eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso, porque eu ainda tava em recuperação, ainda tava com ponto, né? Meus pontos demoraram 12 dias mais ou menos pra sair todos. Em 10 tinha saído um, em 12 tinha saído todos por completo e tava mais cicatrizadinho, mas ainda tava com um pouquinho de sangue. Então acho que depois de 15 dias foi que eu parei realmente de sangrar. Até ali o Fábio teve que limpar a casa sozinho, fazer tudo sozinho aqui, praticamente, de algumas coisas que eu não podia ainda fazer. E eu não, nesse caso, eu não fui teimosa de tentar fazer, porque eu não queria, por exemplo, que um ponto abrisse e eu ter que voltar para o hospital no meio de uma pandemia.
Não, então eu queria que cicatrizasse tudo muito bem, que desse tudo muito certo. Até a amamentação eu não mudei nem os horáriozinhos dele direito, porque o Levi tava dormindo muito ainda, ele tava acostumado com a incubadora, então a gente tinha que colocar o despertador como na UTI. E eu não queria nem mudar do jeito que a gente tava fazendo, porque eu tava com medo de, putz, se der alguma bosta no meu peito e eu não consegui, o que que eu vou fazer, sabe? Enfim. O que você tava falando hoje de manhã lá que você foi no hospital, que você comentou, que você passou em frente ao hospital? Não, eu passei lá e achei... Me deu uma sensação boa, por incrível que pareça, né? Por todas apesar de todas as situações e de todas as condições que a gente foi para lá, né? O susto, essa parada toda de pandemia, né? Mas me deu uma sensação gostosa, assim, tipo... O pessoal lá também ajudou muito, né? Não dá para negar, assim, que eles... As enfermeiras fizeram nossa estada lá muito agradável. Apesar de todos os pesares, eu guardei boas lembranças daqueles momentos que a gente estava lá, né? A gente, obviamente, que a gente gostaria de estar com a nossa filha em casa, né? Acho que não dá pra falar sobre isso, né? Mas, sei lá, me marcou positivamente, apesar de tudo. Eu acho que a nossa experiência, em função de todas essas questões, de ter passado primeiro a semana toda no hospital, né? E sem a criança, acabou criando um intervalo ali que a gente teve um tempo para readaptar a cabeça, né? Até porque foi muito sopetão tudo. E, então eu acho também que quando a gente foi para casa com ele, eu acho que a gente já estava se preparando bem, o aprendizado também. Então, o que a gente teve lá também nos ajudou bastante a lidar com as demandas da criança nos primeiros momentos, né? Então isso já aliviou muito a nossa situação, embora também esteja nessa situação de ter que ficar em isolamento e tal. Eu achei que o pós-parto está sendo tranquilo até. A Anisa está lidando muito bem com todas as situações dela, né? Com todas as condições assim, né? De uma mãe que passou por um parto e com todas essas com toda a nossa conjuntura, mas eu achei que até agora a gente está conseguindo lidar bem com a rotina do bebê, lidar bem com os nossos sentimentos, né, com as nossas mudanças. Isso é muito agradável, eu acho que tudo quando a gente fica um pouco preocupado, a gente lembra dele, lembra das coisas gostosas, assim, que é ter uma criança em casa e passa, né? Foi um cenário muito diferente de tudo que a gente imaginou. E que eu acho que a vida deu um jeito de mostrar que a gente conseguia, sabe? Eu vi muita gente, é claro que ter uma rede de apoio presente é maravilhoso, deve ser maravilhoso, deve ser o melhor dos mundos. E eu vi muita gente no Instagram comentando até, putz, sei lá, tô sem a minha mãe, ou vou estar sem isso, sem aquilo, como é que eu vou fazer? Tô desesperada. E eu até fazia questão de responder, vai dar. Não é nem questão de dar certo ou dar errado, é vai dar, porque você vai fazer dar. Sabe? Você vai fazer funcionar. E ainda mais se você tem um parceiro ou uma parceira, né? Uma pessoa que tá com você, que tá disposto também, vocês vão fazer não só funcionar, como vão se unir ainda mais. Acho que foi uma lição tão gostosa que essa fase deu pra gente, que eu e o Fábio, a gente tá unido de um jeito, assim, de outro mundo. Eu achava que a gente era unido, que a gente era cúmplice, que a gente era amigo antes. Agora eu nem sei mais, porque a gente tá, tipo... muito parceiro, muito unido, muito assim, e foi um trato que a gente fez de cuidar de tudo e cuidar um do outro de uma forma muito, muito, muito mais ainda atenciosa, sabe? Foi, acho que uma forma que a vida fez de ensinar a gente que dá, que a gente aguenta, que a gente tem casca. E que aquilo que tá difícil, a gente cria casca, sabe? A gente é ser resiliente com a gente se acolher, a gente entender quando dá, quando não dá, o que é prioridade, mas que a gente faz funcionar. Acho que esse foi um dos maiores aprendizados mesmo desse momento, fora todo esse momento de UTI, foi, acho que um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, em que eu senti mais o meu coração fisicamente doer, sabe? Nesses momentos, e ao mesmo tempo o momento de maior valor que a gente viveu, porque a gente olha para trás hoje e eu não quero que esse momento se apague, sabe? Foi um momento doloroso, mas não é que eu quero que suma tudo, porque acho que a gente aprendeu a honrar a história que o Levi viveu, sabe? Tudo isso que ele passou, e
tudo isso que a gente precisou viver junto com ele, sabe? Então a gente valoriza e honra essas lembranças dele, da vida, da jornada que ele teve, do momento que ele veio, enfim, de tudo isso. Quis muito compartilhar com vocês, porque eu sei que eu ficava também um pouco curiosa de saber como é depois voltar pra casa e tal. Pretendo registrar um pouquinho pra vocês também da nossa rotina aqui dentro do possível, mas precisava contar pra vocês um pouquinho de como foi esse pós, porque, né, nem tudo são flores, mas acho que com cuidado e zelo a gente pode sim fazer brotar algumas coisas bacanas da gente aprender, independente da fase que for, mesmo que seja mais difícil, mais dolorosa da nossa vida. É um momento que a gente consegue costurar um sentido do porquê a gente está vivendo e de onde a gente chegou até hoje. A gente precisou disso tudo para viver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber, que tenha acrescentado alguma coisa sobre a nossa história. Foi um pouquinho do que a gente viveu. Provavelmente esqueci muita coisa, mas em essência é isso. Valorizem as pequenas conquistas, pequenos aprendizados e tudo que a gente viveu, por mais que dolorido, de alguma forma a gente precisa de tudo isso. E eu estou aprendendo a nem separar mais como um momento feliz, um momento difícil ou triste, porque no fim tudo isso tá junto, sabe? É uma coisa só e que a gente tem que aprender, na verdade, a tirar um aprendizado disso tudo aqui, sabe? E minha lição de Levi. Um grande beijo e até mais. Vai porque fazer outro já? Você massa, galerinha. Né? Tipo, 4, 5 levezinhos assim, você rindo. Todo mundo tretando assim. Tá, só espera mais um pouquinho. Eu sei, espera.